quero ler uma passagem de 2 Reis, capítulo 14, porque eu queria falar só sobre um ponto muito importante. E nós vamos falar sobre o profeta Jonas. É claro que aqui vai falar sobre ele ser um homem, né, enviado por Deus para profetizar também. 2 Reis capítulo 14, verso 25 vai dizer assim: ele restituiu o termo de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual ele falou pela mão do seu servo Jonas, o filho de Amitai, o profeta, a qual era de Gat-Éfer. Eu vou deixar aqui o mapa para você ver que um pouquinho sobre o que eu tô querendo falar, né? Só que nós devemos vários pontos, né, sobre Jonas. Primeiro, nós vemos que Jonas ele foi um profeta, né, um dos profetas menores, né? A minha Bíblia vai falar sobre Jonas, né? Que Jonas ele fazia parte de um dos profetas menores. O 5º livro, né, de Jonas, dos profetas menores, tá? E aqui ele vai ter aqui encontros históricos sobre ele. E Jonas ele vai falar sobre o acontecimento, né? O próprio livro que contém o nome dele vai estar falando sobre o que aconteceu, sobre o problema que ele teve. Só que eu gostaria de pegar um ponto só. Aqui nós temos vários pontos, tá? Talvez você lembre de alguns outros pontos, mas aqui alguns pontos que eu coloquei que são bastante relevantes sobre a desobediência de Jonas. A desobediência ela vai causar vários desastres na vida da gente, né? Nós sabemos. Um dos pontos importantes também que a gente seria importante pegar é sobre o dinheiro. A raiva que Jonas sentiu, né? O rancor que ele teve, né? A falta de sensibilidade, ele foi insensível, né? Ele jogou fora oportunidades que ele teve, embora sendo ele um profeta, embora tendo ele profetizado, como eu li aqui no livro de Reis, capítulo 14, 2 Reis, capítulo 14, né? Embora, né, ele tenha sido um profeta, né, filho de Amitai, nós vemos aqui chances e oportunidades que Jonas teve. E Deus deu uma oportunidade para Jonas, para ele não deixar passar desapercebido mais. Por quê? Porque Jonas ele passou por uma situação bem delicada. Gente, você vai ver distância aqui no mapa, aqui à esquerda, você vai ver no mapa a distância de Jonas, da cidade onde ele morava, até a cidade de Nínive e a cidade de Tarsis, né? Deus mandou ele para Nínive, Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro lado. E se você for parar para ver a cidade que Jonas estava fugindo para ir para Tarsis, né? Era muito mais longe do que Nínive. Ele estava mais próximo de Nínive do que Tarsis. E nós sabemos que a cidade de Nínive, lá havia pessoas muito maldosas, né? E o profeta hebreu, ele morava em uma aldeia chamada Gat-Éfer. E nós sabemos que Jonas, que era um povo hebreu, né? Jonas significa pombo, ele era do povo hebreu. E agora, o ponto que eu queria pegar, gente, pra gente entender um pouquinho, o primeiro ponto, aliás, o único ponto que eu queria pegar aqui hoje, dinheiro. O que aconteceu? Vamos lá em Jonas. O que aconteceu? Deus deu uma ordem para Jonas, né? Vai para Nínive. Jonas ele se levantou. Deus no versículo 2 vai falar com ele, se levanta e vai para Nínive. A cidade e clama contra ela. E falou da maldade do povo. Deus ele queria a conversão daquele povo, queria que aquele povo se arrependesse, senão ele não mandaria Jonas. E Jonas era um profeta.
Só que Jonas, ele era um profeta que fazia a obra. Deus mandava, ele ia. Só que dessa vez, gente, ele foi contra todas as ordens que Deus tinha dado. O que aconteceu? Deus enviou a tempestade foi enviada por Deus, não foi o inimigo, foi Deus. E nós nos tornamos até inimigos de Deus em certas situações e atitudes que nós tomamos, não é verdade? Agora, olha só isso aqui. Jonas se levantou, versículo 2, para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. E desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Gente, olha só isso aqui. Fala que ele pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Ele foi lá para baixo, dormiu um sono profundo, ele estava nem aí, fugiu da presença de Deus, para ele estava bom demais. Mas aí, como diz a palavra do Senhor, para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu e tu estás, se eu descer o sol, o Senhor também me acha lá. Então ele estava querendo fugir de quê? Ele quis fugir da missão, ele quis fugir do problema. Para ele era um problema, né? Mas para Deus era a solução, só que para Jonas não. Agora olha só, o ponto que é o que eu quero tratar: dinheiro. Jonas, ele gastou o seu dinheiro para fugir da presença de Deus. Nesse ponto aqui, eu gostaria de deixar algo claro para nós, para mim estar encerrando isso aqui. Eu tenho certeza que você, né, como pessoa inteligente, você vai analisar bastante no que eu estou dizendo aqui, somente com esse ponto aqui, somente com essa única, esse único ponto que eu queria deixar importante aqui para a gente analisar: o dinheiro. Jonas já deixou claro que Jonas não saiu sem dinheiro, ele teve que pegar o navio, só que ele foi para Tarsis. Ele desceu a Jope para ir para Tarsis, né? Um lugar muito mais longe de do lugar que Deus mandou para ele. Ele não se importou em ir para longe e ele não se importou em gastar o seu dinheiro com o lugar errado. Nós, às vezes, ultrapassamos os limites. Deus, ele nos dá uma ordem e a gente desobedece achando que vai fugir. Só que Deus sempre vai nos achar. Nós esquecemos que Deus é onisciente. Nós esquecemos que Deus, ele é o Todo-Poderoso, que foi ele que criou os céus e a terra. Para ele não existe limite. A gente pode estar em qualquer parte, pode esconder de qualquer ser humano, mas os olhos dele estão sobre a terra. E uma das piores coisas que Jonas fez, que eu acho que esse é um ponto importante, foi gastar o seu dinheiro. Ele preferiu jogar o seu dinheiro fora, fugindo da face de Deus, do que obedecer para ir para um lugar até mais perto. Isso trouxe ele um grande constrangimento. Deus se irritou, se irou com ele. Outras pessoas sofreram junto com ele por causa da tempestade. Depois Deus fez o peixe engolir ele. Ele teve que se arrepender lá nas profundezas, dentro do peixe. É ali onde ninguém poderia encontrar Jonas. Foi o único lugar que Deus viu. Claro que poderia ter outros, mas Deus viu que poderia ser importante para que Jonas pudesse analisar, pensar e ver o quanto ele errou com Deus. E se arrepender também. Mas mesmo se arrependendo, ele obedeceu e foi. Só que o que Jonas queria era a destruição daquele povo. Quantas vezes a gente quer que Deus, ele cumpra a vontade dele na vida de outras pessoas, a gente deseja o mal de outras pessoas, porque talvez elas nos fizeram mal, talvez ela causou um constrangimento, talvez ela deixou uma marca em você, ou alguém da sua família, da sua parentela, e você, em vez de ser compassivo como Deus foi com aquele povo, você quis ser juiz no lugar de Deus. Você quis ser juiz. E pior, você gasta o teu tempo, você gasta o teu dinheiro, gasta aquilo que Deus, ele te dá como fruto do seu trabalho. Você ganhando ali, você trabalha com o seu sustento, você ganha o seu dinheiro e você gasta com o que não deve. Você é desobediente. E aí vem as consequências.
Talvez a sua vida financeira não está bem, não está boa. Talvez a sua vida financeira não está legal. Talvez você está tendo problema na sua casa é por causa da sua desobediência, porque você está gastando seu dinheiro com o que não deve. Talvez você está investindo aonde Deus não mandou você investir. Talvez você nem pergunta para Deus porque não interessa. Porque o dinheiro é seu, você faz o que quer com o seu dinheiro, você não está nem aí. Às vezes você está sofrendo as consequências por causa de atitudes erradas. Eu quero deixar somente essa palavra para você meditar um pouquinho. Analisa bastante, tá? E vê aí, né, sobre esse mapa aí, e vê o quanto nós perdemos tempo com o que não vale a pena. Esperando uma misericórdia de Deus por nós. Nós queremos que Deus seja misericordioso, compassivo conosco, mas nós desejamos o contrário para outras pessoas. Fica com essa palavra. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.